Olá, eu me chamo Everton Amorim, sou acadêmico do curso Bacharelado de Enfermagem do IFPE e aqui estou para apresentar no encontro de extensão do IFPE o trabalho de extensão intitulado Percepção dos genitores de crianças com transtorno do espectro autista, acompanhado na Associação Portadores de Direitos Especiais do município de Pesqueira. O projeto de extensão foi realizado pelos alunos Everton Amorim, Angélica Silva, Elaine Mendes e Steve Suchelton, sob a orientação da professora mestre Daniele Bezerra. Em sua apresentação, o TEA, transtorno do espectro autista, é definido como um transtorno de neurodesenvolvimento, classificado assim pelo Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5. Pereira e seus colaboradores, eles definem que o TEA é caracterizado por dificuldades persistentes na comunicação e interação social, além de padrões restritivos e repetitivos de comportamento. Estudos epidemiológicos realizados nos Estados Unidos do ano 2000 a 2016 evidenciaram um aumento na prevalência de mais de 175% de casos de crianças com transtorno do espectro autista. Semelhantemente, no Brasil, essa prevalência está em torno de 1 a 100 crianças e adolescentes portando transtorno. O TEA provoca uma ruptura no contexto familiar, alterando assim as relações sociais e gerando um clima emocional e desafiador. Com isso, as famílias se sentem frustradas, desanimadas e desafiadas diante do contexto de crianças e adolescentes com TEA, enfrentando com isso situações de preconceito, estigma social e muitas vezes rejeição e sentimento de culpa. Com isso, o projeto de extensão teve por objetivo descrever a percepção dos genitores de crianças com transtorno do espectro autista assistidos na Associação Portadores de Direitos Especiais do município de Pesqueira. Para a metodologia, o método de estudo foi do tipo exploratório, descritivo de caráter qualitativo, e para a questão norteadora foi quais as vivências enfrentadas pelas crianças portadoras do transtorno do espectro autista na sociedade e na percepção dos genitores. O local de escolha para a aplicação do projeto foi a Associação dos Portadores de Deficiência da cidade de Pesqueira, e a população escolhida foi os genitores de crianças com diagnóstico do TEA e que frequentam a associação. Como critério de inclusão foram os genitores maiores de 18 anos, sem déficit cognitivo, e que as crianças sejam portadoras do TEA. E para critério de exclusão foram os genitores que não estiveram presentes no dia da coleta dos dados. Para a participação destes genitores, foram apresentados os objetivos referentes à pesquisa e solicitada a confirmação da participação por meio da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. A coleta de dados ela foi realizada através de entrevistas semi-estruturadas, realizadas a partir de grupos focais na própria instituição. Foi definida a utilização de 2 aparelhos de MP3 posicionados no centro do grupo para captar melhor o áudio de cada genitor. Posteriormente, as falas elas foram transcritas na íntegra para analisar com maior riqueza os detalhes falados, os sentimentos, opiniões e valores do grupo. Para a análise dos dados, as falas oriundas das gravações foram processadas por meio de um software, o Iramutec, com sumarização das palavras e posterior classificação em ordem descendentes mediante as nuvens de palavras. Após a análise das entrevistas, foram aplicados os planos de atividades programados e conforme o estabelecido pela instituição e o grupo pesquisador, sem desvincular ou atrapalhar as oficinas que já existem na própria instituição. O projeto ele foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa em atenção aos requisitos da Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, obedecendo todas as regulamentações dos estudos que envolvem os seres humanos. Olá pessoal, falando um pouco agora sobre os resultados do nosso projeto de extensão. Foi importante, é importante ressaltar que foram realizadas visitas, né, de formas quinzenais, e desde o primeiro contato houve a promoção de um ambiente acolhedor para esses genitores. Então, sabemos que a temática é uma temática delicada, muitas vezes não falada com tanta frequência, ou às vezes até ignoradas por parte de alguns profissionais. Então, foi tanto
disponibilizado algumas dinâmicas quebra-gelo, como o uso da música, né, fazendo com que tivesse aquela interação tanto entre o genitor quanto a criança, que muitas vezes acompanhava esses pais para que pudesse fazer, né, essa coleta de dados. Então, foram estabelecidas entrevistas sendo estruturadas, né, através de grupos focais. Então, esses grupos foram formados aí entre 6 a 9 pessoas, estabelecidos lá por Godinho, ok? Então, essas mães tiveram, né, a assinatura do TCLE e através de um aparelho foi gravado, né, foram gravadas essas conversas, essas indagações que foram feitas pelos extensionistas, justamente sobre essas dificuldades enfrentadas. Então, essas dificuldades variavam muito de ambiente a ambiente. Muitas vezes eram no contexto familiar, eram na escola, por exemplo, né? Muitas tinham medo, receio de colocar as suas crianças com um diagnóstico de TEA em escolas, justamente por conta desse preconceito, desse estigma social que tem, e também, infelizmente, em serviços de saúde, e principalmente a falta, né, do suporte adequado pelo próprio município, pela própria rede, que muitas vezes não tinham, inclusive a rede de apoio social, né, de assistência social, não tinha essa ligação e essa matrização dessa rede, ok? Então, o que foi utilizado para verificar de forma qualitativa esses dados? Foi o Iramutec, ok? Que é um software já utilizado para análises qualitativas, já na área da saúde há um bom tempo, ok? Então, foi realizado o quê? Uma nuvem de palavras, certo? Então, através dessas falas, né, dessas respostas desses genitores, foi verificado o quê? Uma acentuação, né, de palavras ditas como preconceito, apareceu muito, principalmente nas questões familiares, na questão do próprio cotidiano, ok? Do próprio dia a dia. Então, a palavra também que evidenciou bastante foi a palavra difícil e dificuldade. Então, o que essa mãe, esse pai, vive, justamente por essa falta de suporte que o próprio município, infelizmente, acarreta sobre as costas desses pais, é justamente essa dificuldade de atendimento, essa dificuldade também de poder ter ações e políticas públicas voltadas a esse pai, a essa mãe, que muitas vezes em alguns municípios, que não são todos, inclusive em cidades do interior, de trazer, né, esse matriciamento e esse apoio a esses pais. Então, essa falta, né, desse apoio, esse preconceito vivenciado tanto no contexto familiar quanto no contexto de saúde pública e também de escolas, foi bastante acentuado nas rodas de conversas, e através dos nossos planos de atividade foi possível identificar naquele contexto lá, naquele diagnóstico situacional da primeira visita, né, foi importante a gente fazer a introdução dos nossos planos de atividade, fazendo com que tivesse o uso da música, o uso também do podcast, como ajuda também a essa mãe, principalmente nesses dias tão difíceis de consultas, de viagens longas e também, claro, do preconceito vivenciado que infelizmente acomete a esse genitor e a essa genitora. De acordo com o POT 2022, as dificuldades enfrentadas pelos genitores de crianças com deficiência varia de acordo com o grau de comprometimento. E Aguiar ele ressalta que, no caso do diagnóstico de crianças com transtorno do espectro autista, vai influenciar diretamente na rotina dos pais. Nesse contexto, durante a realização do grupo focal, nós podemos perceber que os pais apresentavam algumas queixas semelhantes, que estavam relacionadas ao ambiente escolar e também ao ambiente familiar. Muitos pais relatavam que no ambiente familiar eles não possuíam acolhimento adequado e isso resultava em rotinas estressantes e exaustivas, em decorrência dessa rede de apoio desestruturada. Outro ponto a ser destacado é o preconceito vivenciado por essas crianças em ambiente escolar, uma vez que os professores não tinham compreensão dessa doença e os seus pares, as crianças que conviviam com ele, promovia ali um processo de discriminação. Isso resultava numa dificuldade do aprendizado e reforçava o processo de segregação e exclusão do ambiente escolar. Por outro lado, durante esses encontros, os pais relataram que utilizavam a música como sendo uma estratégia para acalmar essas crianças em momentos de crise. Isso é suficiente para permitir um controle emocional e tranquilidade nessas situações que são desafiadoras para esses pais. Bem,
O projeto evidenciou os principais desafios enfrentados pelos genitores de crianças com espectro autista, especialmente o preconceito, a falta de apoio e a dificuldade da inclusão em ambiente escolar. Durante a análise, nós podemos perceber que os pais vivenciam uma sobrecarga emocional significativa, e isso é agravado pela rede de apoio desestruturada. As estratégias utilizadas, como a musicoterapia e as atividades lúdicas, foram fundamentais para aumentar o bem-estar dessas crianças, além de aumentar o vínculo com a família. E isso é fundamental para proporcionar um ambiente acolhedor. Os grupos focais foram essenciais para identificar as demandas específicas dos genitores, além de destacar a importância de um acolhimento e no manejo para essas situações específicas. Os resultados reforçam a necessidade de políticas públicas que garantam um acesso a serviços especializados e a inclusão social. Esse estudo ele contribui para entender melhor a vivência dessas famílias e fomentar as iniciativas que respeitem a singularidade dessas crianças com TEA, promovendo um cuidado integral e inclusivo.